Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Paulo é exemplo para nós de como fazer a obra de Deus. Ele não era um super-homem, era uma pessoa limitada, era uma pessoa decidida, era uma pessoa que tinha uma certa cultura, era falante, mas era muito limitado. Ele errou muito, ele tentou muitas coisas segundo a sua vontade que não deram certo e sofreu também, enfim. Ele era uma pessoa limitada, não era um super-homem, não. Muitas pessoas pensam isto, que ele era um superdotado e que a vida foi fácil para ele porque ele tinha poder, podia fazer milagres. Não, não e não. Ele sofreu bastante aqui na terra para fazer a obra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando ele já estava na Macedônia, passou por Anfípolis e Apolônia, duas cidades onde ele aparentemente não sentiu nada ali sobre a obra de Deus, e chegou a Tessalônica. Me parece que Tessalônica, chamada Salônica hoje, é uma cidade litorânea. Ali havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, interessante isto, foi procurar os judeus na sinagoga e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Interessante, a gente fica com uma ponta de dúvida sobre algo que não é dito aqui. Por 3 sábados, então durante 3 semanas, ele esteve com os judeus na sinagoga, pregando para eles. E o que não é dito é o que ele fez nos outros dias da semana. Como nós conhecemos o apóstolo Paulo, inclusive, no que vai ser dito neste mesmo capítulo sobre o que ele fez em Atenas, então nós podemos entender que durante a semana ele também não ficou parado. Ele continuou pregando para outras pessoas que não eram judeus. É possível que os judeus tenham visto Paulo pregando para os gentios e não gostaram disto. Não gostaram que ele estivesse na sinagoga aos sábados e durante a semana ele saísse pregando para os gentios. Os judeus não gostavam disto. Mas, como ele pregou para os judeus na linguagem dos judeus, citando o Antigo Testamento, a Bíblia que os judeus conheciam, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como, agora aqui a coisa pega, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus não aguentavam isso, nunca aguentaram, que as multidões iam após Jesus, nunca ficaram satisfeitos com a pregação da igreja primitiva, Pedro e João, e multidões se convertendo. Os judeus ficavam com inveja, fulos de raiva, e foi o que aconteceu. O versículo 5 diz que os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles assaltaram a casa de Jason pensando que Paulo estivesse lá e queriam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, então arrastaram o Jason e os acusaram perante as autoridades, dizendo: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E o Jason os hospedou. A acusação foi perante as autoridades que eram romanas, mas naquela ocasião não deu certo. Os judeus não conseguiram
fazer com que as autoridades acreditassem neles. E então o Jason pagou a fiança estipulada e foram soltos. E Paulo não estava nesse meio, mas estava escondido. Quando os irmãos entenderam isso, que a perseguição já estava decidida pelos judeus, com gente da malandragem, ou seja, alguns bandidos, e eles estavam decididos a perseguir a Paulo. Então os irmãos entenderam que era prudente mandar Paulo para uma cidade vizinha próxima chamada Bereia. E lá continuou a obra. Paulo e Silas continuaram pregando aos irmãos em Bereia. Então vamos entender aqui. Em Tessalônica ficaram cerca de 3 semanas apenas e Paulo teve que sair. Depois de Bereia, também foi perseguido lá, foi para Atenas e em Atenas ele ficou sozinho. Sozinho por quê? Porque ele deixou o Timóteo, deixou o Silas, os outros todos, provavelmente o Lucas, eles ficaram em Tessalônica para continuar a discipular os irmãos, dar orientação aos irmãos. Como o principal alvo dos judeus era Paulo, Paulo não estava mais lá, os judeus se acomodaram em Tessalônica, mas os irmãos continuaram a se reunir. A reunião naquela época era sempre nas casas e não havia templos, eles não construíam templos. Paulo pregou na sinagoga para os judeus, mas os judeus que queriam aceitaram, os judeus que não queriam rejeitaram e acabou. Cessou a oportunidade lá na sinagoga. A partir dali, a vida cristã foi desenvolvida nas casas. Nós encontramos na Bíblia que pouco tempo depois, aparentemente já de Corinto, para onde Paulo foi, depois de Atenas, lá de Corinto ele escreveu uma carta para os Tessalonicenses. E ele estava muito preocupado, porque ele passou menos de um mês, digamos assim, com os Tessalonicenses. Depois ele teve que sair, ele deixou o Timóteo, os outros discípulos, Silas, para ficarem um pouco mais em Tessalônica, discipulando os irmãos. A igreja de Tessalônica era novinha e Paulo se preocupou, por isso escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e logo após a segunda carta aos Tessalonicenses, que são tesouros que nós temos na Bíblia para nós. Eu queria focalizar isto. Paulo chegou a Tessalônica, aproveitou a oportunidade e foi visitar os irmãos judeus, para pregar a eles. Nós devemos fazer o mesmo. O Senhor nos manda preservarmos a unidade da igreja. Não devemos dividir a igreja em denominações. Nós não somos uma denominação chamada Ramá, diferente das outras denominações. Nós somos uma igreja só. Para onde formos, devemos procurar os irmãos para preservar a unidade da igreja, sejam batistas, assembleianos, pentecostais disso, daquilo, comunidade disso e daquilo. Não importa se são cristãos, nós devemos procurá-los e buscar a reunião com eles para preservarmos a unidade da igreja. Isso é ordem do Senhor. Paulo sempre buscava, em primeiro lugar, os judeus nas sinagogas, só depois, quando era rejeitado, é que ele partia para os gentios e então edificava a igreja dos gentios. Para nós, isso é muito importante como um exemplo de como devemos fazer a obra de Deus. Com intensidade, todos os dias, procurando discernir, observar as pessoas que vão nos receber. Não devemos perder tempo com quem não nos quer, mas devemos gastar tempo, investir tempo em discipular os que querem, que nos aceitam. Isto é
o que o Senhor nos manda fazer, o que o apóstolo Paulo fez e deu certo. Que aprendamos com essas lições, meu irmão, queira fazer a obra de Deus. Você não sabe se vai ser como em Tessalônica por menos de um mês, a oportunidade que você vai ter. Não se deve perder a oportunidade. Existem crentes que estão pensando que vão ficar por aqui 50 anos ainda, e estão devagar como uma tartaruga, mas Deus não nos quer assim. Meu irmão, é todo dia, toda hora que você tem que amar o Senhor, orar sem cessar, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, olhar para o lado, para o outro lado, cumprimentar e falar de Jesus, dar o seu testemunho. Intensidade na obra de Deus, não é de vez em quando der para ir à igreja no domingo, não é assim que se faz obra de Deus, não. Eu chamo a atenção para muitos crentes que estão devagar, achando que vão ser salvos dessa maneira. Eu acho que não vão, mas é bom acordar enquanto é tempo. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, ele tem muitas lições para nos ensinar.